Salve, Nerdola! Chegamos aí para mais um capítulo da nossa saga The Lost Canvas, que vocês tanto amam aqui no canal. E a partir de agora, moleque, o negócio vai ficar sinistro. Vai ser combate atrás de combate, não que antes já não tivesse, né? Mas agora a Guerra Santa tá chegando no seu clímax, né? A gente já passou de mais da metade aí do mangá inteiro de Lost Canvas, demorou? Então já sem muita enrolação, vocês sabem que eu não gosto disso, deixa o like, se inscreva no canal pra ajudar. Já passamos bastante aí a marca dos 6 mil inscritos, vamos ajudar a gente a chegar até os 7 mil inscritos. E pensem em se tornar membro, porque quem é membro do canal vai receber os vídeos com quase 2 dias. Vou mandar o vídeo com 1 dia e meio de antecedência pros membros, beleza? Vem comigo, Nerdola! E o capítulo começa já com a Pandora meio que dando gargalhada, assim, ela tá felizona, tipo, ganhamos a Guerra Santa, porque a Athena foi selada, lembram lá? O Caronte tirou aquele cabelo dela e enviou pro Hades, aquele safado. Então, né, sem a Athena, o maior inimigo tá travado ali, o Hades venceu a guerra. Nisso ela quer ir até o santuário pra meio que acabar de vez e acabar com a tal da armadura de Atena, que vocês sabem muito bem aonde que tá, né? E ela fala que não dá pra levar o Radamantes. Radamantes seria a primeira opção dela, mas não dá pra levar o Radamantes, porque ele tá meio que se acostumando com o sangue do Hades, né? O sangue do Alone dentro dele. E além disso, pensem comigo, ele tava com o coração queimando, né? Da agulha escarlate, né? Katakil do Cardia, e ainda teve o sangue do Hades. Então, mano, o cara tá passando um perrengue. Então ela decide, né? Não faz mal, eu tenho quem enviar. E é que são os espectros de elite do Radamantes, né? Da tropa do Radamantes. Que são Valentine de Arpia, lembra aquele que ficou lá no Cocytus, lutando contra o Seiya lá no Inferno de Gelo. E o Sylphid de Basilisco, nome complicado esse daí. Que é um daqueles 3 que enfrentou o Shiryu lá, lembra? Quando eles fazem o buraco no Muro das Lamentações, o Shiryu fica pra trás e enfrenta a primeira vez que o Shiryu usou o cólera dos 100 dragões, aquela cena lendária do Shiryu. E ela diz, né, que eles têm um sentimento, cara, apesar de eles serem espectros de Hades, esses caras aí do Radamantes, eles têm um sentimento de companheirismo, cara, e lealdade muito forte. Diferente lá do Ayakos, que tratava todo mundo igual bosta, né? O Radamantes e os espectros deles são muito parceiros, tem um negócio de confiança mesmo. E eles fazem de tudo pra completar a missão. Nisso corta pro Radamantes lá sofrendo, e os dois, né, o Valentine e o Sylphid, vão tentar ajudar o Radamantes. E o Radamantes, ele tá num frenesi, cara, que ele tá num sofrimento absurdo, rangendo, gritando e tal, tá com ódio puro e não consegue controlar. Quando os dois chegam junto, cara, pra tentar meio que segurar, acalmar o Radamantes, ele dá um grito, um rugido lá de Wyvern dele que voa os dois pra parede na hora. O cara tá muito forte, ele tá muito forte, mas não tá conseguindo controlar. Você já sabe que o Radamantes, na hora que ele controlar isso daí, o negócio vai pegar fogo, cara. Literalmente, né? O coração tá pegando fogo. E nisso, os dois, cara, de novo, sentimento de... É até legal ver essa cena, sabe? Os dois se olham assim. A gente tem que ajudar o Senhor Radamantes, tem que ajudar o Senhor Radamantes. E os dois pegam com a mão e seguram o coração queimando do Radamantes, assim, e pedem pra ele se acalmar, controlar aquele ódio. E os dois juntos conseguem apaziguar o Radamantes, a ponto dele poder, pelo menos, conversar com eles. Cara, que cena sensacional, cara. Pela primeira vez, eu acho, um aprofundamento dos espectros, da tropa dos espectros, que no clássico a gente não tinha. Aprofundando como os caras pensam, como eles têm uma vida, companheirismo, sabe, entre as tropas, muito sensacional isso. Nisso, o Radamantes fala que o Sylphid de Basilisco vai pro santuário, que o Valentine já é ali responsável pelas tropas. Então, como ele tá parado ali, não serve pra nada, tá controlando aquele ódio, o Valentine tem que suprir o lugar dele, comandando as tropas, e o Sylphid vai realizar a missão do santuário. Em paralelo, o Doku tá indo pra sala de Atena, o santuário tá praticamente vazio, porque não tem Cavaleiro de Ouro, só tem aqueles soldadinhos, né? E diferente do Xion, o Doku, ele sabe que ele tem que levar até a estátua de Atena aquele frasco do sangue que o Defteros entregou pra ele. Mas diferente do Xion, que no clássico ele sabia, né? O Doku não sabe de nada, ele tá indo a Deus dará, galera. Então ele sabe que ele vai lá chegar e tacar, ele não sabe que vai virar a armadura de Atena aquilo lá, entendeu? Outro ponto, muita gente se perguntando, teve até nos comentários uma galera perguntando, como que o Doku saiu do castelo quando ele morreu por Hades e foi parar na Ilha Canon, que o Defteros estava tratando ele, cuidando dele lá? Ele explica isso agora. Mostra um flashback que quando ele chegou lá,
tinha uma pétala, uma pena de sapures. Cara, até nisso, cara, é muito igual o Ikki, cara. O Cagarro levou ele pra lá, o Cagarro salvou ele. Quando o castelo tava desmoronando, né? Ele fala que eu tô te devendo uma, Cagarro, a gente vai ter que acertar as contas. Que pra quem não lembra, o Doku tinha uma rivalidadezinha com o Cagarro, né? No começo, bem no comecinho, no episódio 2, 3, eu acho, eles se enfrentam e quando o Tema morre, né? E o Doku consegue ferir a mão do Hades, né? Alguma coisa assim. E o Cagarro pega a raiva dele, vem lutar com ele e o Rasgard de Touro entra na frente, acaba lutando no lugar, então os dois têm uma rivalidade, justo ele salvou. E outra parada pra relembrar que o Cagarro, ele é o antepassado do Ikki. O que o Ikki fazia? Sempre que ele salvava a galera, aparecia umas penas de fênix no lugar, né? Ele atirava umas penas de fênix. A mesma coisa, o Cagarro, ele deixou ali a pena da sapuri, da asa dele. Sensacional, cara. Quando o Doku chegar lá, então, lembra que eu disse dos 3 espectros que enfrentaram o Shiryu? Eram o Gordon de Minotauro, o Gwyn de Mandrágora e o Sylphid de Basilisco. Esses dois estão lá, o Gwyn de Mandrágora e o Gordon de Minotauro. Os caras fizeram uma chacina com aquele soldadinho lá do santuário, estão lá na sala do mestre lá e estão arregaçando tudo, velho. E o Doku tá emputecido, ele vê aquele sangue, já parte pra cima, e o Gordon de Minotauro parte pra cima. E pode ter ficado uma má impressão de que esses espectros são bucha, tá? Porque o Shiryu sozinho solou os 3. Mas, gente, não é, tá? Pra quem não lembra, esse Gordon de Minotauro, ele quebrou o braço do Shiryu na Excalibur, tá? Ele foi bater de frente Excalibur contra o machado do Minotauro dele e quebrou a Excalibur, cara. Então os caras não são pouca bosta. E ele parte pra cima do Doku, pedindo, né, pro Doku usar as armas de Libra. Que senão não vai ter graça e tal. Só que o Doku fala que não pode usar as armas de Libra assim, a Deus dará, né? Ele tem que julgar que é em prol da justiça e é necessário. Não é porque o inimigo tá pedindo que ele vai usar. Nisso, esse cara dá esse machado, velho. Mano, evapora tudo, faz um estrondo, é muito poderoso. Aqui ampliou muito mais o poder deles. Mostrou o estrondo que os caras fazem quando dão os golpes. E nisso, eles vão parar lá no santuário depois, onde tem a estátua, né? Eles acham que derrotaram o Doku. Ele bateu o machado e não sobrou nada. Então eles seguem direto e vem a estátua. Até eles pagam um pau, né? Que caramba, essa estátua aí, ela é muito linda, barari barará. E o que eles querem? Eles querem a tal da armadura de Atena. Só que os caras não sabem como usar, como achar ela. E o Doku também não sabe que ele jogando na estátua o sangue vai virar a armadura de Atena. Então, tipo, tá os dois lados. O Doku não sabe nem que vai virar a armadura de Atena e os caras querem a armadura de Atena, mas não sabe que é na estátua. Então fica nesse jogo aí. E eles vão lá quebrar a bendita da estátua. Eles só querem destruir ali mesmo, porque pra eles não faz falta nenhuma. Nisso, quando ele vai, irmão, vem um dragão, moleque. Mas vem um dragão voando, parece um cólera do dragão, raspa no braço do cara, corta, é como se fosse o dragão voador, aquele golpe do Doku. O Doku, ele passa e meio que o dragão, não sei se ele tá segurando uma espada na boca, assim. O Doku, ele rasga o braço do cara, assim, velho. O dragão rasga o braço dele, na verdade. E aí mostra que ele queria, bendito, ele queria. Você não queria as armas de Libra, moleque? Então toma as armas de Libra aí pra você. O Doku segurando as 2 espadas, moleque, caindo pra porrada. E agora sim o Doku vai se preparar pra lutar. Puta pela vida, moleque. Eu falei, mano, daqui pra frente, ó, o Doku vai ter que peitar esses 2, se bobear vai aparecer o Sylphid de Basilisco também. Tem o Radamantes, tem aquele Valentine de Arpia, tem o tal dos Guardiões do Templo, cara, nossa senhora. E é isso, obrigado a quem chegou até aqui. Deixa seu like, que eu sei que vocês gostam. Essa semana tem 2 vídeos, tá, pra sair, 2 episódios de Lost Canvas. E a gente vai trazer um outro quadro pra esse canal, que eu vou começar a trazer o novo jogo de Dragon Ball que saiu pra celular, o Dragon Ball Gekishin Esquadra. Então, se você curte esse conteúdo, não vai impactar em nada os conteúdos de Cavaleiros, fiquem tranquilos. Mas, como eu adoro jogos de Dragon Ball, vou trazer essa série desse jogo aí, trazendo pra vocês o melhor, aquela gameplay de qualidade nerdola. Então, fiquem comigo aí. Nice. Obrigado de novo, pense em se tornar membro, se inscreva no canal, deixe seu like e tamo junto, nerdola!